olho a janela, sempre olhei, aí eu peço diariamente mais um dia, porque eu gosto muito da vida. É bom recordar. Antigamente, quando eu era criança, era uma dificuldade para comer uma bananinha. Eu tirava todo o cordãozinho e chamava de tripa. Fazia isto. Pois não é que eu conservei o hábito. Às vezes eu ficava encabulada de ir na casa dos outros fazer isto, mas já estava tão acostumada a que os outros se acostumassem comigo. E estas recordações me remontam à minha infância. É bom a gente recordar quando teve uma infância alegre e, vamos dizer, festiva até. Meu nome é Maria Benedita Deschamps Rodrigues. Nasci em Cuiabá, na região do Porto, no ano de 1908, no dia 15 de julho. Ali tive meus dias de brinquedo, de folia, de amizade. Foi uma época muito alegre, a minha infância. A gente brincava de roda, brincava de pegador e, além disso, tinha os vizinhos que faziam tourada com cabeça de boi. Foi nessa época mesmo que eu entrei na escola para ser alfabetizada. E tive a sorte de ter como professora Dona Joaquina Ferreira Lima, Dona Joaquininha. Não sei porquê, eu entrei na casa dela, achei que era uma casa de boneca. Ela cozinhava com aquelas panelinhas que a gente fazia quitute, porque era só para ela. Fazia ela me levantar para ver, porque ela cozinhava. Eu queria deitar na caminha dela primeiro. Eu achava que eu estava numa casa de brinquedo, que tudo era pequenino. E, apesar disso, de tomar como brincadeira, eu aprendi a ler corretamente com esta senhora. Neste baú, eu guardo minhas recordações da infância. Este livro me remonta ao tempo em que comecei a escrever. Eu fico pensando, será a influência do cérebro, de uma literatura que eu comecei a descobrir, ou será do estômago? Fico indecisa. Sabe por quê? Porque no começo eu escrevi e vendia composições em troca de tira de queimada de rapadura. Mas, por outro lado, eu sempre gostei de frequentar a livraria do Sr. Chiquinho Corrêa, onde ele tinha todo tipo de livros de história. E meu pai ainda me fez a graça de me dar crédito nessa livraria. Então, sempre que chegava um livro de história moderno, eu adquiria. Não sei se foi isso que me despertou a curiosidade, a vontade de ler e escrever, ou se foi mesmo propriamente só o estômago. Porque o começo da minha expansão literária foi o seguinte:
No 4º ano da escola modelo, eu fiz uma composição para uma colega que estava muito ocupada e não tinha tempo de fazer. Então, ela me pagou com uma tira de queimada. Eu disse a ela, quantas você queira que eu faça, eu farei daqui por diante, em troca de uma tira de queimada. A notícia correu. Aí eu fui procurada por uma colega que disse, eu vou com você em todas as classes, se você quiser, você se apresenta como uma pessoa que aceita encomendas de composições em troco de uma tira de queimada. E assim começou a minha introdução na literatura, porque eu tinha de ler bastante, tinha de ter um vocabulário bem vasto para não fazer composições iguais. Cada uma tinha seu aspecto diferente para não comprometer a mim e a pessoa que era beneficiada. As lendas que eu escrevi, eu as colecionei desde cedo. Eu também fui muito malandra, porque conheci uma senhora chamada Dona Maria Eusébia, era um prodígio de saber contos e saber transmiti-los. Contos imaginários que eu fui colecionando à medida que ela ia me contando. Isto me dá uma agradável recordação da infância, porque eu tive uma pessoa para satisfazer esse desejo de saber esses contos, ora exagerados, ora muito sofisticados, que impossível ser verdade, mas que eu os acatava com toda a fé, pela maneira convincente que a Dona Maria Eusébia me contava. O meu tio Gonçalo José Rodrigues, que eu gostava demais, ele fazia tudo para me divertir. Inclusive, ele contou uma história de um homem todo torto, que se chamava Dunga. E eu tive uma fase da vida em que trocava de nome. Eu fui Semíramis, eu fui Amarilis, eu fui Adozinda, até que ele me contou uma história do Dunga, mas não foi o Dunga dos 7 Anões, que eu acho que nem existia nesse tempo, muito anterior. É um Dunga lá de Porto Esperança, ou de Aquidauana, que era muito feio, fazia muitas micagens. Eu gostei muito e passei a me chamar de Dunga. Queria que todos me chamassem, e foi assim que eu criei este apelido. Dunga Rodrigues é uma das figuras mais brilhantes da cultura mato-grossense em todos os tempos. Agora, eu acampei na casa da minha avó, porque eu era muito fujona. Eu me pendurava na janela e pedia para todo mundo me levar na casa da minha avó. Inclusive, Dom Aquino Correia, que nesse tempo ele vinha a pé com Dom Malan, que era bispo, e Dom Aquino, não sei se já era bispo ou era padre. Vinham na igreja São Gonçalo a pé, do Colégio dos Padres. Eu ficava na janela e pedia para eles me levarem. Eles me tiravam por aqui e ia dando mão. E eu andando apressada, porque o passo deles era um passo largo, sabe? Quer dizer, que fugi de casa até pelas mãos de Dom Aquino Correia. Eu acho, eu penso, eu sinto Dunga um canto chão, um canto terra, um canto e um hino de amor, Cuiabá. Eu, quando comecei a estudar música, tinha 6 anos, mas não tinha piano, eu estudava lá no colégio. Mas eu gostava tanto do colégio que domingo ia passar dia lá, imagina.
uma boa oportunidade a gente falar sobre o rasqueado, porque eu sempre batalhei para esclarecer a sua origem. Conforme o estudo que eu fiz, a minha convicção é essa, que toda a música brasileira, inclusive o rasqueado, é proveniente dos negros, da raça negra. E é um ritmo gostoso, ele é um ritmo apressado, é um compasso binário, mas usa como se diz, um acompanhamento em terças. E eu acho que é isso que dá a graça ao ritmo. E nós temos a grata satisfação de poder ouvir um som, uma nota, uma melodia e mais que isso, praticamente um acorde completo, uma harmonia total que se resume na pessoa, na obra e na vida da professora Dunga Rodrigues. A música está em toda parte, não? No canto dos pássaros, na natureza, até no barulho dos automóveis. Eu acho que é uma graça que Deus criou. Cada vez que eu tomo Guaraná, eu lembro de minha avó e o sacrifício. Então ela fala assim, você está no tempo de viciar com um guaranazinho, faz bem para a saúde, é elixir de longa vida. Eu falei, olha, eu posso viciar com água com açúcar, licor, qualquer outra coisa, mas esse de ficar ralando, não. Dá muito trabalho essa aguinha. Eu sei que eu não viciei com Guaraná de preguiça, mas de vez em quando eu tomo. Ela, na verdade, representa este imaginário cuiabano que a gente tem resgatado, né, do povo e da crença de sermos esse povo feliz. A juventude, eu finjo que a conservo até hoje. É uma coisa tão gostosa que não dá vontade de se abrir mão para ter um caminho para a velhice. Você quer agarrar a juventude. Dunga é também irreverência. Primeira vez que eu tomei um copo de cerveja no clube feminino, eu senti aquele... Todos os olhos viraram para mim. Aí eu virei o copo calmamente e pronto. Ficou por isso. E nunca tive nada comendo à noite e tomando cerveja. Por isso eu recomendo para todas as pessoas, que faz mesmo muito bem. Eu li numa revista disso, uma revista era estrangeira. Dunga Rodrigues, musa, construtora da arte cuiabana, da arte música e construtora em nosso imaginário. Humor é uma coisa que eu acho que Deus dotou a criatura para amenizá-la de coisas que às vezes só existem no pensamento dela. Dunga para mim é vida. A vida é isto que nós estamos fazendo agora, passeando, conversando, falando, procurando andar em paz consigo mesmo primeiro e depois com os outros. Dunga é nossa, ontem, hoje e por toda a vida. Como é bom ver Dunga tocando Rapsódia Cuiabana nos grandes salões de ontem e de hoje.
É canora como os bem-te-vis das manhãs cuiabanas. E de muitas manhãs, porque Dunga é eterna. Este século XXI, ele me desperta dois sentimentos. Um, muito agradável, pois eu me senti viva, dona ainda de meus pensamentos, de certa atividade, enfim, me conservar viva. Ao mesmo tempo, eu vejo que o caminho é aquele que todos têm, inevitável. Mas para mim, quanto mais demorar, melhor. Dunga é fluvial, Dunga é potável, Dunga é o porto, Dunga é quintal, né? É uma pessoa muito pernóstica, metida a quem sabe as coisas e não sabe nada. Mas é uma pessoa que gosta da criatura humana, gosta dos pássaros, gosta da natureza, gosta da vida. Deus, eu vejo Deus contemplando a natureza. Tanta beleza reunida.